dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, turminha. Vou tomar um chocolate quente. Hoje é domingo e ontem foi sábado. Eu levei o Davi e a Sara na praça, que tem aqui perto de casa. E lá tem uma descidona assim. A gente levou uns papelão pra escorregar. E do nada caiu um balão de um dos prédios, um balão rosa. A Sara correu e pegou esse balão e pediu a mãe dela pra segurar. Aí enquanto ela foi brincar, o balão estourou. Mas ela ficou chateada demais que esse balão estourou. E eu expliquei pra ela que todo balão ou ele murcha ou ele estoura. Né? A finalidade do balão, o fim do balão é esse. Tudo na vida tem 4 finalidades. E uma dessas finalidades é o fim. E isso me fez lembrar de uma imersão que eu participei a 60 quilômetros aqui de Goiânia. Essa edição da imersão era para quem tinha de 30 a 50 pessoas na sua equipe. Eles me convidaram para participar. E essa imersão ela era dividida em 3 partes. Tinha a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. A parte da noite acontecia depois da janta. Tinha só o intervalo para comer, o almoço, a janta e o intervalo para dormir. O resto era conteúdo o tempo todo. Aí uma noite depois de comer e tomar banho, eu fui para o auditório para a sessão da noite. Chegando na porta do auditório, imagina comigo, tinha 2 mulheres com vestido preto, vestido longo e um véu de renda cobrindo o rosto. E a porta do auditório fechada. Aí eu já pensei, ai, que diabo é isso? Que coisa mais sombria, né? Quando eu chego mais perto da porta, vai vendo. Elas abriram a porta e eu entrei. Quando eu passei pela porta, quando eu entrei, elas fecharam a porta. Aí no que eu olho para trás que eu ouvi o barulho da porta batendo, tinha 2 homens de terno preto com os braços cruzados, tipo assim, daqui não sai ninguém. Imagina, o auditório tava todo cheio de fumaça, dava pra sentir o cheiro da fumaça. E não dava pra enxergar nem um palmo na minha frente, não dava pra enxergar nada além de uns focos de luz. Vários focos de luz que vinham de vela. O chão tava coalhado de vela. Eu fiquei todo arrepiado. Aí veio outra mulher, me pegou pela mão e foi me conduzindo e me colocou sentado. E cada pessoa que chegava da janta, eles abriam a porta, a pessoa entrava, eles fechavam a porta e vinha alguém conduzir essa pessoa para sentar no chão. Uma vez que já estavam todos dentro do auditório, eles foram e desligaram a fumaça. E começou a tocar uma música fúnebre. Mas que som de qualidade, viu? Vou te contar. Dá pra você ouvir os agudos, os médios, os graves. Uma música bem fúnebre, assim, tocada num órgão. Parecia que o órgão tava lá dentro. E aquele suspense no ar, né? Tipo assim, o que tá rolando aqui? E conforme a fumaça ia diminuindo, dava pra ver que eles tinham colocado a gente pra sentar no chão no formato de uma roda. E conforme a fumaça ia diminuindo, deu pra ver que no meio da roda tinha um objeto. Não dava pra ver ainda o que era, mas tinha alguma coisa no meio da roda. E esse objeto que estava na roda, ele estava em cima de um pedestal. E do lado dele tinha uma linda coroa de flores, a coisa mais linda de ver. Aí as 2 mulheres que estavam na porta do lado de fora, elas entram, encosta no caixão, de bruça em cima do caixão e começa a chorar copiosamente. Chorar assim, de verdade, de soluçar. Imagina essa cena. E aí, conforme o tempo vai passando, a fumaça vai diminuindo mais. E de onde eu tava sentado, dava pra ver que dentro do caixão tinha um nariz. Tinha alguém de verdade dentro do caixão. E eu fiquei prestando atenção assim. Olhei bem na barriga dele, a barriga nem mexia. Tinha até aquela tela branca assim, por cima do caixão, aquela telinha branca. Igualzinho o velório mesmo. E as 2 mulheres começavam a falar: Meu Deus, mas foi tão de repente. Era uma pessoa tão boa, tanta pessoa má no mundo e as pessoas boas morrem. Meu Deus, ele era tão alegre, tão bem resolvido. Oh, eles arrasaram ali na atuação. E a primeira coisa que eu pensei é que ninguém ia chorar daquele jeito no meu caixão. E se tivesse alguém para chorar no meu caixão daquele jeito, eu não ia falar as coisas que elas estavam falando ali sobre aquele defunto. Aí entra o André, que estava conduzindo a imersão, e começa a sessão da noite. Quando essa sessão acabou, lá pelas 11 da noite, eu estava com muita clareza, com muita nitidez. Eu estava com a certeza de que eu não ia ter arrependimentos na minha vida depois daquilo. Escreve aqui nos comentários aqui, ó, clareza. Então, tipo assim, nos Estados Unidos, tem várias lojas. Assim, geralmente, onde tem um supermercado, também tem outras lojas, né? E aí eu fui no supermercado e passei em frente a uma ótica. E essa ótica tinha uma fachada de vidro assim bonita. E tava escrito tava escrito no vidro assim, ó, 2020 Vision. O que é essa visão 2020? O vidro tava todo adesivado assim, ó, 2020, 2020, 20/20. Essa visão 2020 é uma visão dos 2 olhos com clareza, dos 2 olhos com nitidez. É quando você consegue enxergar longe com clareza e nitidez. E é isso que eu senti no final dessa sessão. E se por acaso eu fosse ter algum arrependimento na hora da minha morte, depois dessa sessão, eu não ia ter esse arrependimento mais.
Agora eu quero que você se permita viver essa experiência também. Imagina comigo que era você entrando nesse mesmo auditório, você ouve o som do órgão, você ouve a música fúnebre, e você chega no caixão e de repente você dá de cara com você mesmo no caixão. Esse é o seu velório. Daqui 20 anos, as pessoas ao redor vêm para te homenagear, demonstrar amor, demonstrar o carinho que sente por você. E ao aguardar o início da cerimônia fúnebre, você olha para baixo e percebe que nas suas mãos tem um papel. E nesse papel diz que vai ter 4 oradores na sua cerimônia fúnebre. O primeiro orador é alguém da sua família. O segundo orador é alguém com quem você trabalha. O terceiro orador é um amigo seu, alguém que pode dar uma boa ideia de quem foi você. E o quarto orador é alguém da comunidade que você prestava serviço, da sua igreja. Agora eu quero que você pense profundamente o que diriam sobre você. O que diriam esses oradores sobre você? Esses 4 oradores. Um amigo, um da família, um do trabalho e um da igreja. Que tipo de filho você foi? Que tipo de marido você foi? Que tipo de trabalhador você foi? Que tipo de servo você foi? Que tipo de caráter você gostaria que eles tivessem descrito? Olhe cuidadosamente para as pessoas ao seu redor e imagina que papel você gostaria de ter desempenhado na vida delas. O exercício ele começa com a ideia de você imaginar a sua própria morte, visualizar o seu velório, onde uma terceira pessoa chega e começa a narrar a sua vida. O objetivo desse exercício é você escrever a versão da sua vida onde tudo deu certo, onde tudo aconteceu, onde você atingiu o seu potencial máximo, onde você alcançou todos os seus objetivos e se tornou a pessoa que você queria ser. A proposta é escrever a sua biografia, de trás para frente. Não com base no que já aconteceu, mas com base no que você gostaria que acontecesse. Ou seja, sua vida real, como se você tivesse alcançado o seu nível máximo de realização. Mas esses oradores que vêm para narrar sua vida, eles não estão narrando a fazenda que você comprou, a casa na praia que você comprou, o loteamento que você fez. Não, nada disso. Eles estão narrando quem você foi, não o que você conquistou. Eles estão narrando a pessoa que você se tornou. Você foi útil, você foi amoroso, você foi gentil, você foi bem-humorado, você foi cuidador, você foi generoso, você foi presente, você foi digno, você foi provedor, você foi protetor, você foi bom, você foi íntegro, você foi fiel, você foi verdadeiro, você foi amigo, você foi perdoador, você foi resiliente, você foi antifrágil, você foi protagonista. O que eles estão dizendo sobre você? Quem foi você, essa pessoa que atingiu seu potencial máximo? Você foi ensinável, você foi sábio, você foi feliz, você foi culto, você foi viajado, você foi paciente, você foi compreensível, você foi sábio, você foi cativante, você foi um resolvedor de problemas. Olha ao seu redor e pensa o que esses oradores estão falando sobre a pessoa que você se tornou, a pessoa que você foi. Então, como era seu funeral? O que eles diziam? Escreva de forma positiva, como se tudo tivesse acontecido da melhor maneira possível. Escreve a punho, se você tiver um papel aí agora. Vamos lá, papel e caneta na mão, escreve de 20 a 30 linhas do que eles diziam a seu respeito. Seja bem objetivo, 20 a 30 linhas. Agora que você escreveu essas 20 ou 30 linhas, é como se você tivesse ganhado uma segunda chance. É como se você tivesse sido dado uma segunda chance. Você respira. Checa. Tô respirando ainda. Ufa, não morri, tô vivo. Então esse exercício consiste em você escrever um texto sobre a sua vida. Esse texto deve ser escrito na terceira pessoa, como se o observador externo estivesse te descrevendo. E deve ser feito como se fosse no momento da sua morte, no momento do seu funeral. E também deve ser escrito como se você tivesse alcançado o potencial máximo da sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que a frase é assim, ó: viver é fazer. Eu gosto muito dessa frase. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma lista das suas incompetências. Tudo aquilo que você não é competente, tudo aquilo em que você não tem habilidade, tudo aquilo em que você não tem maestria, uma lista de coisas que você não tem aptidão. Uma vez que você escreveu a sua lista das suas incompetências, você vai quebrar isso, esse plano grande, em planos menores. Tipo, se eu te der uma bola de mortandela, você não consegue comer ela tudo de uma vez. Mas se eu for fatiando ela e te alimentando aos poucos, você consegue comer ela inteira, entendeu? Então a gente vai pegar todas essas incompetências, essas inabilidades, essas coisas que você não tem aptidão, que você não tem maestria, e a gente vai dividir em planos menores. E vamos começar pelas mais fáceis. Você vai enumerar de 1 a 5. Na frente dessas habilidades, você vai escrever o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Se for uma habilidade que você acredita que é fácil para você desenvolver, você vai colocar 1. Se for uma habilidade que você acredita que é difícil de você resolver, você vai colocar 5. Se for uma habilidade que tem um grau de dificuldade médio para você desenvolver, você vai colocar o número 2, 3 ou 4, entendeu?
Coloque esse número agora na frente de todas as habilidades, de todas as incompetências que você escreveu nessa lista. E por que você vai começar pelas habilidades, pelas aptidões, pelas virtudes mais fáceis? Porque uma vez que você já incorporou, você já adotou, você já instalou essa virtude em você, essa virtude mais fácil, você vai com essa confiança para cima da que tem um grau médio de dificuldade. E uma vez que você instalou essas aptidões, essas habilidades, desenvolveu essas competências, aprendeu o que você tinha que aprender, aí você vai para o próximo grau de dificuldade. Aí você já vai com aquela mentalidade assim, eu já matei um leão, já matei um urso, agora eu posso matar o gigante. Agora que você já escreveu os números do 1 ao 5 na frente dessas competências, nós vamos desenhar um plano de ação aqui agora. Um plano de ação imediato. Nós vamos escolher duas dessas virtudes fáceis de desenvolver e você vai desenvolvendo de duas em duas. Uma vez que você perceber que essas duas habilidades iniciais já entrou na sua pele, já grudou em você, aí você escolhe as próximas duas para você desenvolver. Comece com duas habilidades essenciais, duas virtudes que são essenciais para você e que são fáceis, do grau de dificuldade fácil. Por exemplo, se você deseja ser mais presente, mais atencioso, você pode começar por dedicar um tempo onde nesse tempo você está totalmente disponível sem mexer no celular. Quando você perceber que você já aprumou nessa habilidade, você vai escolher mais duas. Então vamos fazer um resumo aqui. Nós imaginamos o cenário do seu funeral. Você escreveu o seu próprio obituário na terceira pessoa de 20 a 30 linhas. Você transformou isso numa lista de incompetências. Você enumerou essa lista de incompetências por grau de dificuldade. Você escolheu duas para você começar a agir nessas duas. E uma vez que você já aprumou nessas duas, aí você vai pegar mais duas, entendeu? Esse é o olho direito, são as coisas intocáveis. Agora vamos para o olho esquerdo, que são as coisas que dá para tocar, que dá para palpar. Vamos fazer um plano para sua vida. Um plano para 20 anos. É a big picture, é a grande imagem. E qual a importância de você ter um plano para 20 anos? O que significa isso, essa visão de 20 anos? Imagina o seguinte, você vai construir uma obra, uma casa, você vai construir a casa que você quer, de acordo com a sua visão. E para construir essa casa, para fazer essa obra, você precisa de um projeto. É assim que uma casa é concebida, com projeto. Deixa eu mostrar aqui. Projeto, tá vendo? É assim que uma casa é concebida. Você não sai construindo uma parede de cada vez, sem saber onde que isso vai terminar. Uma pessoa responsável, ela desenha, ela é arquiteta, ela constrói essa obra de uma forma completamente diferente, entendeu? Sabendo onde essa obra vai chegar, como ela vai começar e como é que ela vai terminar. Para eu saber onde essa obra vai terminar, eu preciso de uma imagem. Eu preciso saber qual é a imagem da obra antes de começar a construção. E é a mesma coisa na sua vida. Imagina que catástrofe que seria se a cada hora você mudasse de ideia. Não, eu quero um cômodo aqui. Não, agora desmanche esse cômodo, eu não quero esse cômodo mais não. Não, põe uma janela virada para o norte. Não, não quero uma janela virada para o norte mais não. Agora eu quero uma janela virada para o sul. Tem pessoa que vive desse jeito. Cada hora quer trabalhar numa coisa. É a síndrome do objeto brilhante. Você já ouviu falar na síndrome do objeto brilhante? A síndrome do objeto brilhante é o seguinte, eu tinha uma tia que ela gostava muito de gato. Aí o que eu fazia? Eu pegava meu relógio, tá vendo aqui? Eu pegava meu relógio e aí eu fazia o vidro do relógio refletir a luz do sol. Aí onde eu apontava a luz, os gatinhos corriam, entendeu? Essa é a síndrome do objeto brilhante. É aquela pessoa que só faz a tendência, qualquer vento te leva para lá e para cá. Uma hora você quer uma coisa, outra hora já não quer. Uma hora você quer já emagrecer, outra hora você já não quer. Uma hora você quer ganhar mais, outra hora você já pensa que você ah não, tá muito trabalhoso, deixa isso quieto. Uma hora quer casar, uma hora não quer. Mas será que uma vida devia ser assim? Edificada desse jeito? Ou eu deveria ter, claro, uma visão do meu futuro? Uma visão de vida que eu quero viver? Será que não deveria ser assim? Então, se você tiver um projeto, você não fica sendo levado por qualquer vento, por qualquer tendência, por qualquer novidade. E você tem como mensurar os resultados, você tem como medir o seu progresso. Será que eu estou indo na direção certa? Será que eu não estou me desviando do que verdadeiramente é para mim? Qual é a minha visão de longo prazo? É isso que você deveria pensar. Qual é a minha visão a longo prazo? E não quais incêndios eu tenho que pagar hoje. Quais coisas importantes que eu deixei virar urgência e que agora eu tenho que apagar o fogo essa semana. Então a pergunta não é o que é que eu quero para esse mês, não é os boletos que eu tenho que pagar esse mês. É o que é que eu quero a longo prazo, qual é a minha visão a longo prazo, qual é a minha big picture. Big picture é grande imagem, qual é a grande imagem? Qual é a minha big picture?
Quando você fica só preocupado com os problemas do dia, com os boletos do mês, você está com uma visão muito estreita. Você já viu que eles colocam aquele antolho no cavalo? Escreve aqui nos comentários, antolho. O antolho, ele deixa o cavalo com a visão estreita. Ele diminui 60% da capacidade de visão do cavalo. Uma visão de 6 meses é curto prazo. Uma visão de 5, 8 anos é médio prazo. Uma visão de 10 a 20 anos, aí sim é uma visão a longo prazo. E quando pensamos no que podemos realizar em 20 anos, meu Deus, é gigantesca as possibilidades. Então, ao mesmo tempo, é um mix de alegria, de uau, que coisa grande, e ao mesmo tempo, daquele frio na barriga do tipo, ah, será que eu vou conseguir? E construir essa visão é muito importante para você saber enxergar no papel onde você está e onde você pretende chegar. Então, o que você faz? Você vai lá na sua visão de 20 anos, sente como que vai ser quando você conquistar tudo aquilo, volta com essa energia para o aqui e agora para agir. Tipo assim, nossa, minha vida é muito melhor. Olha a conexão que eu vou ter com os meus filhos. Olha a minha vida financeira. Olha a energia e a disposição que eu tenho. Olha quantos países eu conheci. Olha o quanto de trabalho que eu fiz. Olha o quanto de impacto social que eu tive. Olha meu casamento. Olha que incrível essa vida. Se essa grande visão não for concebida, você vai viver um dia de cada vez, um mês de cada vez. De boleto em boleto. Isso é muito pequeno perto daquilo que você pode viver diante de uma trajetória de desenvolvimento. É muito pequeno, pode ser muito maior. Se você não tem essa visão a longo prazo, você só vai agir conforme a sua motivação. Ah, hoje eu não estou afim, deixa quieto. O seu projeto ele é um decreto, acompanha aqui comigo. Ó. O seu projeto é um decreto. Então, o que acontece? Aqui está o seu potencial, só que você está igual uma mola encolhida. Aqui está o seu potencial, mas você fica aqui, ó, com o pé só nesse primeiro degrau aqui, ó. Você fica com o pé só nesse primeiro degrau aqui, ó. Você quer todo o seu potencial, mas você tá igual uma mola encolhida, porque você não tem visão a longo prazo. Você tá pensando só nas urgências, só nas coisas importantes que você deixou virar urgência, porque você procrastinou. Você tá só com o pezinho nesse primeiro degrau da escada aqui, ó, e você quer todo o seu potencial. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa visão de 20 anos e a gente vai dividir ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Serão 20 projetos de um ano. Então o que precisa acontecer é o seguinte, a gente vai diminuir o zoom, vai afastar, vai diminuir o zoom e depois a gente vai aproximar e aumentar o zoom. Desse jeito aqui, ó. É sobre isso esse nosso encontro aqui, é sobre essa grande visão. Quando você desenvolve isso, é como se você estivesse escrevendo o seu manifesto, igual o manifesto do Martin Lutero. É como se você estivesse decretando, é como se fosse um tratado, é como se fosse uma manifestação, é como se fosse um compromisso, é como se fossem os seus 10 mandamentos. Algo sagrado que está talhado ali. Isso se torna algo muito poderoso para você, porque isso vai guiar as suas decisões a partir de agora. E quantas vezes você já definiu, por exemplo, ah, eu queria que minha vida fosse desse jeito, aí no primeiro revés que aparece, aí você já volta atrás no que você falou. Ah, acho que eu nem queria tanto. Você diminui os seus sonhos, você diminui suas vontades, porque você teve um percalço da família, porque você teve um percalço financeiro. E aí você diminui sua potência, diminui seu desejo, você se diminui como ser humano. Agora imagina que você tem um projeto. Esse é o tipo de obra que eu quero construir. Esse é o tipo de casa que eu quero construir. Esse é o tipo de projeto que eu quero executar. Então acompanha aqui comigo. Ó. Você está aqui no ponto A e você quer chegar aqui no tal do ponto B. E esse é o projeto que nós vamos desenhar aqui agora. Só que, aqui no ponto A, vamos supor que você ganha 5 mil. Vamos imaginar aqui que você trabalha como operador. Vamos imaginar aqui que você está 15 quilos acima do ideal. E vamos imaginar aqui também que você está com um problema no seu relacionamento. Coração partido. Só que você quer algo mais. Essa não é a vida que você quer pra você. Então você tem que mirar aqui, ó, onde você quer chegar aqui na frente, ó. Só que quando as pessoas vão definir o que elas querem, elas só fazem assim, ó, a mais. Elas só fazem uma pequena melhoria. Aqui elas estão no a menos. Ela sai do a menos pro a mais. E essa pessoa fica sempre nessa jornada, nessa pequena melhoria. Passa um ano, melhora um pouquinho. Passa outro ano, volta para estaca zero. Quando você tem uma melhora, talvez e muito provavelmente você volta para o estado anterior, porque você não teve esse progresso por causa que a sua mentalidade evoluiu. Você teve esse progresso por causa de algo externo, por causa de sorte. Você não sabe mensurar por que você teve essa melhora, mas não foi por causa da sua mentalidade. Então você acaba voltando
para o patamar onde a sua mentalidade pertence. Então, quando passa o tempo, a vida dessa pessoa melhorou um pouquinho e não um montão como poderia ter melhorado. Ela avançou um pouquinho, mas não avançou tanto que ela poderia ter avançado. E não é sobre você ser uma pessoa milionária, não é sobre você ter um abdominal trincado. Não é sobre você escrever um livro, não é sobre você ter uma empresa que emprega muitas pessoas. Não é sobre isso, é sobre o seguinte: se eu sou uma pessoa com realizações grandiosas, se eu sou uma pessoa com realizações pequenas, eu me torno uma pessoa pequena. Se eu sou uma pessoa que tem ambição, se eu sou uma pessoa que almeja realizações grandiosas, eu me torno uma pessoa grandiosa. Pelo seguinte: uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês, para ela chegar aqui nos 30 mil reais por mês, ela não consegue vender mais horas para sair de 3 mil para chegar em 30 mil. Uma pessoa que recebe 3 mil por mês, ela não consegue fazer 30 mil por mês, não sendo a mesma pessoa. Então o que eu começo a perceber? Que eu não vou conseguir chegar lá sendo a mesma pessoa. E aí entra a grande questão, aí entra o grande convite. É a importância de você se tornar uma pessoa melhor. O convite para você se desenvolver. Porque eu não consigo sair de um ganho financeiro de 3 mil para 30 mil sendo a mesma pessoa. Eu vou usar uma meta de reduzir o peso de 120 para 80 quilos e para sair de uma renda de 5 mil para 50 mil, porque são objetivos mensuráveis. Só como exemplo, porque dessa maneira eu posso quantificar a meta de forma clara. Dá para medir na régua com os números. Como meta de peso, meta de patrimônio, são números, então dá para você medir na régua. Diferente de outras metas subjetivas, como quero emagrecer, quero ter uma vida melhor, quero ser mais saudável, quero ter sucesso. São metas muito genéricas, não tem como mensurar, não tem como quantificar. Se minha renda cresce, se meu patrimônio cresce e o meu peso diminui, então eu sei que eu estou avançando. Eu tenho como medir o progresso. E esse exemplo vai ajudar a gente a ver o processo de forma mais estratégica. Então tenha em mente, é sobre a pessoa que você vai se tornar ao longo do caminho. Você vai se transformar num ser humano melhor, um ser humano de nível mais elevado, é sobre isso. Porque sem essa visão, sem esse compromisso de longo prazo, para que eu vou me desenvolver? Qual é o balizador que eu tenho que me mostra se eu estou me desenvolvendo ou não? Não tem esse balizador, mas agora você vai ter esse balizador. E sem esse balizador, você vive uma vida pequena, uma vida medíocre, uma vida à margem de tudo que poderia ser. Quantas vezes você já ouviu seus pais dizendo: eu só queria ter dinheiro para pagar as contas? E o que você tem hoje? Você só tem dinheiro para pagar as contas. Porque as manifestações que você tem, as declarações que você ouve, se tornam decretos. Só queria ter dinheiro para pagar as contas. Só queria ter dinheiro para pagar as contas. De tanto ouvir isso, entrou na sua cabeça. Você entra num transe, você fica hipnotizado. Você entra em transe, você fica hipnotizado com aquilo que você repete constantemente. Tudo que você repete constantemente te deixa em transe. Se você não tem essa visão de longo prazo, você simplesmente vai se contentar com pouco. Você vai se contentar com o segundo lugar, você vai se contentar com o terceiro lugar. É a síndrome do Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello ele foi apelidado de Eterno Segundo por ter ficado na sombra. Essa fama foi alvo de piada no Brasil. Eu não estou dizendo que você não pode amar as coisas simples. Eu amo as coisas simples. Eu amo um café preto sem açúcar, eu amo um pão francês quentinho, eu amo um pão de queijo feito na hora, eu amo um arroz com ovo com a gema mole e um tomatinho picado. Eu não estou dizendo para você não gostar dessas coisas simples. Eu adoro comer uma pipoca com os meus filhos em casa. Não ache que isso é coisa de nível inferior. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: você precisa desejar coisas maiores do que o que você tem hoje. Para que ao desejar essas coisas maiores, você se torne uma pessoa maior, uma pessoa melhor. É você definir objetivos tão grandiosos que você para e reflete. Eu não consigo chegar lá sendo a pessoa que eu sou hoje. Eu preciso me tornar uma outra pessoa, eu preciso me transformar para chegar lá. E a pergunta que eu faço para você é: por que você vai continuar sendo essa pessoa que você é hoje, se você pode se tornar uma pessoa muito melhor? Muito mais capaz, muito mais ousado, muito mais responsável, muito mais digno, muito mais sagaz, muito mais precavido, muito mais inteligente, muito mais persuasivo, muito mais útil, muito mais íntegro, muito mais presente, muito mais provedor, muito mais protetor, muito mais prestativo, muito mais generoso, muito mais competente, muito mais habilidoso. Você pode desenvolver essas capacidades todas. Para que continuar sendo a pessoa que você é se você pode se tornar uma pessoa melhor? E essa visão de 20 anos, essa big picture, é um catalisador. Porque quando você define esse é o tipo de obra que eu quero fazer, você começa a se questionar, você começa a refletir, você começa a meditar, você começa a analisar. Será que eu não tinha que estar colocando mais concreto nessa fundação? Se eu estou construindo sobrado, por que a minha fundação é de casa térrea? Porque não adianta nada você fazer a fundação para uma casa térrea, depois você querer fazer um sobrado, depois você querer fazer uma casa de 3 andares, porque a fundação não vai aguentar. Quando você tem essa visão de longo prazo, você começa a observar os pontos de incoerência, onde está faltando coerência. Por exemplo, se eu estou aqui e eu quero chegar aqui com energia, com disposição, por que eu já não me matriculei numa academia? Por que eu já não estou comendo comida mais natural, comida mais limpa?
Por que eu já não resolvi os meus sabotadores? Por que eu já não estou dormindo na hora? Por que eu já não estou tomando mais água? Se na minha visão de 20 anos eu estou com mobilidade, energia e disposição, por que eu já não estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer hoje para chegar aqui com mobilidade, energia, disposição, flexibilidade? Se eu coloquei aqui que eu quero ganhar 50 mil reais por mês e hoje eu estou no concurso que eu ganho 3 mil, o que eu tenho que fazer em paralelo para construir essa renda de 50 mil? Porque 50 mil não é muito dinheiro não, gente. Só para você ter um exemplo, meu mentor, ele faz 150 mil por mês. Que jeito? Ele tem um curso de R$ 2.500 e ele vende 2 cursos por dia. Então, 2 cursos por dia de R$ 2.500 dá 5 mil vezes 30, 150 por mês. E qual que é a minha meta para os próximos 3 anos? A minha meta para os próximos 3 anos é ganhar 50 mil reais por mês, porque aí eu vou gastar 25 e vou guardar 25. Esses 25 mil guardados por 3 anos e pouco vai dar 1 milhão de patrimônio. E como que você pode fazer esse dinheiro por mês? Cada vídeo que eu gravo é como se fosse um soldado. Cada dia que eu gravo é como se ele fosse um vendedor. E no link da descrição do vídeo tem o meu curso, tem o meu e-book, tem a minha mentoria. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Grave 100 vídeos no YouTube, um vídeo por dia, não importa o assunto. 100 vídeos é o mínimo para você ficar bom e falar com a câmera como se você estivesse falando com um amigo. Depois de você fazer esses 100 vídeos, você já vai ter uma audiência e as pessoas vão perceber as suas habilidades que nem você tem consciência ainda que você tem e vão começar a te pedir por consultoria. E aí você vai criando seus produtos, seus livros, suas mentorias. Porque a diferença do curso para a mentoria é que a mentoria você ajuda a pessoa a implementar. Então a pergunta é, fazendo o que eu faço hoje, eu vou conseguir chegar aqui? É preto no branco, gente, é sim ou não. Fazendo o que eu faço hoje, eu vou conseguir chegar aqui? Consigo ou não consigo? Então isso aqui, ó, é diminuir o zoom. Eu vou olhar a big picture, eu vou olhar toda a imagem. Agora a gente vai para o segundo passo. A gente vai fazer o zoom in. A gente vai aproximar o zoom. Cada bolinha aqui vai representar um ano. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, gente, a maior parte das pessoas vive um estilo de vida assim, deixa a vida me levar. Depois eu vejo essa questão de filhos. Por exemplo, eu quero ter 5 filhos. Aí, por exemplo, a pessoa quer ter 5 filhos, ela não conversa com a namorada e com a noiva que quer ter esses filhos. Depois eu vejo isso aí. Aí quando você piscou, passou 3 anos. Quando você piscou, passou 6 anos. Quando você piscou, passou 10 anos. Então quando você bobeou, já passou um tempão. E quando você tem essa visão a longo prazo, essa visão de 20 anos, a maioria das vezes você não vai chegar aqui com 20 anos, você vai chegar com 10, você vai chegar com 5. Mas você tem que ter essa visão de 20 anos. E conforme você for chegando mais perto, você pode reescrever. Isso aqui não está escrito na pedra. Conforme seus valores for mudando, seus objetivos for mudando, você pode reescrever. Mas você tem que ter essa visão de 20 anos. Esse plano de vida para 20 anos. Eu tenho certeza que se eu não tivesse essa visão clara, se eu não tivesse essa nitidez, se eu não olhasse para a minha visão de 20 anos de tempos em tempos, eu não teria chegado tão rápido onde eu cheguei. Porque eu comecei a perceber que para eu chegar aqui, eu tinha que deixar de fazer certas coisas. Eu tinha que trocar certos hábitos ruins por hábitos bons. Eu tinha que parar de estudar uma coisa e estudar outra coisa. Eu tinha que mudar minha rotina para incluir atividade física. Eu tinha que ir para um nível diferente de espiritualidade. Eu tinha que buscar mentores que iriam me ajudar. E por que eu estava olhando para essa visão de 20 anos de tempos em tempos? Essa visão de 20 anos é o seu testamento, é um manifesto, é uma planta, é um decreto. Aquela imagem que você vê e fala, meu Deus do céu, isso aqui vai ficar bom demais quando for esculpido. Então isso aqui é você hoje, no ponto A. E isso aqui é você daqui 20 anos, no ponto B. Aí tem gente que fala assim, mas eu nem sei que eu vou estar vivo. É claro que você vai estar vivo. Estatisticamente você vai estar vivo. Se você tem 40, com 60 você vai estar vivo. Se você tem 60, com 80 você vai estar vivo. Mas não é possível. Se a Bíblia colocar um limite na vida de 120 anos, não é possível que você não vai chegar nem nos 80. Não, eu quero fazer só um plano de 5 anos. Não, é 20. Com esse plano de 20, a sua crença de merecimento vai aumentando, a sua crença de capacidade vai aumentando, a sua crença de identidade vai aumentando. E provavelmente, quando você olhar para isso aqui, ó, de forma isolada, você vai ter um frio na barriga. Você vai achar impossível, mas o jogo é o seguinte. Você vai dividir essa jornada em vários processos. E é aí que tudo começa a acontecer, é aí que é o X da questão. Então a gente começa a perceber o seguinte, peraí, para eu chegar nos 20, eu tenho que passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então para eu chegar aqui,
Eu vou precisar passar por 20 planejamentos de um ano. Então o segredo é, primeiro você sempre visualiza a sua planta. Primeiro você sempre visualiza o seu projeto. Depois você vem aqui, ó. Esse ano aqui é o ano que você está vivendo. Essa primeira bolinha aqui, ó, esse primeiro ano. Você precisa se concentrar nesse pedaço aqui, ó. É nessa janela aqui que você desce e vai criar. Quais são suas metas? Quais são suas rotinas? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Quais são as competências que você precisa desenvolver? E elas precisam comunicar com o quê? Elas precisam estar coerentes com o quê? Elas precisam estar coerentes com essa visão aqui, ó, dos 20 anos, ó. Ela precisa estar coerente com isso aqui, ó. Então eu vou me concentrar aqui, ó, no micro. Vou dar o zoom in. Vamos supor que eu tô com 120 kg e quero chegar nos 80. Eu tô ganhando 5 mil. E quero chegar nos 50. Quais são as metas e quais são as rotinas que eu preciso desenvolver? Para cada meta eu vou colocar 3 rotinas. Para a meta de emagrecer, eu vou colocar 3 rotinas. Por exemplo, qual rotina que eu tenho que ter para emagrecer? Eu vou comer limpo, eu vou me movimentar, eu vou dormir bem. Você escolhe, não tem só essas 3 não, mas você vai escolher 3, entendeu? E essa outra meta aqui? Vou escolher 3 rotinas também para ela, que pode ser gravar um vídeo por dia, criar um método, fazer 7 postagens por dia. Então, para cada meta, você vai escolher 3 rotinas. Esse aqui é só um exemplo, tá? E para cada meta, você vai ter um plano. E no segundo ano, outro plano. E no terceiro ano, outro plano. E no quarto ano, outro plano. E no quinto ano, outro plano. E quanto que eu preciso atingir disso? 51% já é aceitável. 80% seria o ideal, mas 51% já é aceitável. Das metas do primeiro ano, se você conseguir fazer a maior parte deles, já tá bom demais. Então, seu foco é realizar a maioria das atividades que você se propôs. 51% já está no lucro já. Sai do perfeccionismo de tentar conseguir 100%, porque o perfeccionismo ele só existe na imaginação. Então, se você quer fazer as coisas perfeitas, você não vai sair do campo da imaginação, você não vai agir, você não vai para ação, porque o perfeito só existe na imaginação. Então, por querer perfeito, você não vai para ação, você só fica na imaginação. Então, se você não aceitar que não vai ser perfeito, você não sai da imaginação para a ação. O que você não conseguir no primeiro ano, você inteira no segundo. O que você não conseguir no segundo, você corrige no terceiro. Isso não é uma corrida ao redor da sua quadra. Não é uma corrida de 100 metros. É um Ultraman, isso é um Ironman. Não é uma corrida de 100 metros. É a construção de uma vida. Então você pode sim se dar o luxo, porque isso é estratégico, de não atingir uma meta completa no ano, mas ter avançado muito, significativamente naquele ano. Você pode corrigir ao longo do tempo. Então não faça um pacto com a perfeição. Isso é demoníaco, isso é das trevas. Você tem que mirar em ser uma pessoa íntegra e não em ser uma pessoa perfeita. Então, como entre o período do Natal e o Ano Novo já é um período mais reflexivo, você aproveita esse período entre o Natal e o Ano Novo para você planejar o ano seguinte, para você ver o que você precisa inteirar no segundo ano que faltou no primeiro ano. Dessa forma, todos os anos vai ter um planejamento. Então, agora nós vamos para o quinto e último passo. Nós vamos escrever o nosso manifesto, nós vamos escrever o nosso decreto, nós vamos escrever a nossa declaração. E o que é esse ho versus o presente? É porque você não vai escrever ele, vou fazer, vou conquistar, vou emagrecer, vou comprar, ho. Não é ho, não. Você vai escrever o seu decreto no presente. Você vai escrever no tempo verbal presente. Já tenho, já sou, já é. E qual que é a forma que eu acredito que seja mais poderosa para você escrever? Escreva como se você estivesse descrevendo o seu dia, ou escreva como se você estivesse descrevendo uma semana da sua vida. Escrevendo em detalhe esse dia. Como que é esse dia? Você pode começar mais ou menos assim, ó. Acordei quando o sono acabou. Olhei para o lado, vi a minha esposa maravilhosa. Abri a persiana eletrônica e tinha uma vista linda. Tomei um banho e fiz um chamego na minha esposa. Desci as escadas e o café da manhã já estava pronto. Tomei café da manhã com os meus filhos e foi uma manhã muito leve. Recebi a ligação da concessionária falando que o meu Tesla que eu encomendei chegou. Só que eu não vou poder buscar o Tesla hoje porque eu preciso fazer as malas porque eu tô com a viagem marcada para o Brasil. Porque eu e os meus 5 filhos, nós moramos nos Estados Unidos e a cada férias que eles têm 2 férias no ano, nós passamos essas 2 férias no Brasil. Então hoje é dia de fazer as malas porque minha viagem já está programada. Então você vai escrevendo como que está sendo aquele momento, aquele dia. Escrevendo em detalhes como que está sendo. Esse é o modelo mais poderoso para você descrever esse dia. No presente. E quando você decretar, quando você manifestar aquilo, os recursos vão aparecer.
As pessoas certas vão aparecer. Alguns anos atrás eu estava morando com minha mãe. Meu pai tinha fugido de casa e a gente comia só arroz com salame frito. Quem diria que hoje minha mãe ia trabalhar de Land Rover Velar? Então tenha esperança, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Então essa manifestação que nós estamos fazendo aqui, esse plano de vida para 20 anos, precisa ter uma descrição completa do futuro que você quer ter. Que futuro é esse? Que futuro que você se compromete a partir de agora? Então nós estamos falando aqui, ó, família, amor, filhos, patrimônio, energia e saúde, viagens, espiritualidade, contribuir com a sociedade, seus hobbies, seu estilo de vida. Como que vai ser isso daqui a 20 anos? Todas essas áreas precisam ser mencionadas. Todas essas áreas precisam ser mencionadas. Qual hobby que você tem? Como que está a sua família? Quantos filhos você tem? Como que é seu casamento? Quanto que você já tem de patrimônio? Quais viagens você já fez? Todos esses elementos precisam constar na sua visão de 20 anos. Não é só dinheiro, não é só trabalho, mas também não é só lazer, não é só espiritualidade. É uma vida inteira, uma vida integral. Você vai escrever assim, ó, hoje funciona assim, hoje eu faço assim. Essa é a carta que precisa ser escrita. Então, vamos fazer um overview aqui, ó. Imagina que essa pessoa está olhando para frente. Nós estamos falando sobre ter uma visão 2020, uma visão com nitidez, com clareza à distância. Então tem o olho direito e tem o olho esquerdo. O olho direito são as coisas intocáveis. Então você vai imaginar o cenário do seu funeral, vai escrever o seu próprio obituário na terceira pessoa de 20 a 30 linhas de forma bem objetiva. Você vai transformar essa lista em uma lista de habilidades e competências que você precisa desenvolver. Então vai ser uma lista de incompetências. E aí você vai enumerar essa lista de incompetências do 1 ao 5, do mais fácil até o grau mais difícil para você, e você vai começar a agir em cima de duas em duas, da mais fácil, depois a média, depois a mais difícil. Agora o olho esquerdo, as coisas que se pode tocar. Nós estamos escrevendo um projeto de uma obra. Esse projeto é um decreto. E você vai diminuir o zoom, você vai se afastar, vai diminuir o zoom e vai escrever esse decreto para daqui 20 anos. Depois você vai aumentar o zoom, vai aproximar e vai colocar para cada meta, você vai colocar 3 rotinas. E agora que você vai escrever essa carta, você vai escrever ela no presente, não é eu vou, é no presente. Como que vai estar a sua família, como que vai estar a sua vida amorosa, seus filhos, patrimônio, energia, saúde, viagem, espiritualidade, como que você está contribuindo com a sociedade, quais são os seus hobbies, qual é o seu estilo de vida no hoje. Você vai escrever essa carta no tempo verbal presente. Então eu preciso me perguntar, como que eu faço? Mas nem sempre essa pergunta, como eu faço, vai ser a pergunta mais adequada, porque se você estiver muito longe do que você quer, você não tem um mapa mundo que vai te beneficiar na hora de responder essa pergunta do como. Então talvez você não precise de um como, talvez você precise de um quem. Quem vai me ajudar? Quem vai me instruir? Porque sempre o quem tem o como. Para eu sair dos 125, para eu sair dos 120 quilos e chegar nos 80 quilos, quem vai me ajudar? Quem é que tem o como? Para eu sair dos 5 mil por mês, para chegar nos 50 mil por mês, quem vai me ajudar? Quem é que tem o como? Eu vou escrever aqui como versus quem. O correto é você buscar um quem, porque o quem já tem o como. Quando você olha para a sua saúde, você não tem que ter uma barriga trincada, não tem que ter 6 gominhos. Mas você precisa ter um corpo que quando você olha no espelho, você sente orgulho do seu corpo. Você precisa ter um corpo que quando você vai brincar com seu filho, você não fica ofegante. Que quando você vai subir 3 lances de escada, você não chega lá morrendo. Que quando você tem que levar as compras do supermercado, da saída do supermercado até o seu carro, você tem força para levar a sacola. Que você consegue amarrar o cadarço, que você consegue limpar a bunda. Isso é o mínimo, o mínimo. Então não é sobre ter um abdômen trincado, não é sobre ser multimilionário. Não é sobre isso. É sobre a pessoa que você se torna para chegar nesse objetivo. Então, como você pensa em ter essa energia, essa disposição, essa flexibilidade no futuro, você tem que voltar para o agora e se perguntar: o que eu tenho que fazer agora? Então, eu tenho que parar de usar a comida como uma fuga. Se eu quero ter essa renda daqui a 20 anos, eu tenho que olhar agora para qual é o meu modelo de geração de renda. Será que eu preciso de uma renda alternativa? Será que eu preciso de dedicar meu sábado e meu domingo para construir outra renda, porque a minha principal não dá? Será que eu tenho que dedicar 2 horas por dia, das 8 da noite às 10 da noite, para construir uma segunda fonte de renda? E talvez, ao longo desse tempo, você vai precisar de terapia, você vai precisar de mentores, você vai precisar de ler livros, você vai precisar de fazer cursos. E você vai fazendo essas coisas sem pressa. Mas quando você chegar no segundo e no terceiro ano, você já vai ter um resultado fenomenal já.
E se precisar fazer algum ajuste nesse plano seu de 20 anos, que seja um ajuste porque os seus valores mudou e não porque você está se acovardando de enfrentar o plano que você desenhou. A gente não muda a meta porque não está batendo a meta, a gente aprende a bater a meta. Então agora eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta, para você escrever a punho, para você escrever com a própria mão. E tenha em mente que tudo isso pode mudar, você é um ser ilimitado, isso aqui é só o piso, não é o teto da sua obra. Isso aqui é só o piso da sua obra que você vai escrever. Pega o papel e caneta e vamos começar a escrever essa jornada. Mas pega agora, não deixa para depois não, porque depois você pode se sabotar. Não faz isso de deixar para depois não. Faz agora essa jornada, faz agora esse processo. E se você quiser aprofundar nesse assunto, no link da descrição do vídeo vai ter o link do meu curso de produtividade e vai ter o meu curso onde eu te ensino a fazer essa renda extra. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, turminha.